Ó meu Pai, querido Deus, nós entramos na Tua presença agora e pedimos perdão das nossas falhas, dos nossos pecados e erros, Senhor. Jesus, tudo que nós falamos, pensamos, fizemos, que tem entristecido o Teu Espírito Santo. Nós precisamos tanto do Senhor na nossa vida. Nós dependemos inteiramente do Senhor. Se estamos aqui é pelo Senhor. E o que vai acontecer aqui depende do Senhor, porque não temos nada se não vier de Ti. Perdoa as nossas falhas e erros, passa do Teu sangue sobre nós. Mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, passa do Teu sangue sobre os pensamentos, os sentimentos. Passa do Teu sangue sobre toda a igreja, queima todos com Teu sangue e purifica do alto da cabeça a planta dos pés. Eu repreendo setas armadas, preparadas, ciladas contra nós, arquitetações malignas para roubar a reunião, para roubar mentes, corações. Ó, meu Pai, eu repreendo agora em nome de Jesus todo laço, dardos de opressões, eu repreendo em nome de Jesus. O Teu sangue tem poder sobre nós, o Teu sangue tem poder sobre a igreja, sobre o ministério, sobre toda a igreja. O Teu sangue nos garante a vitória, o Teu sangue tem poder sobre todo o ministério, todos os templos, todos os líderes, todo o nosso povo. O Teu sangue nos garante a vitória, o Teu sangue tem poder sobre nós, o Teu sangue tem poder sobre esta reunião, o Teu sangue tem poder e nos garante toda a vitória. Eu consagro este trabalho ao Senhor, esse dia, esta reunião, esta semana. Eu consagro todos que estão entre nós ao Senhor e peço sabedoria, visão revelada. Ó meu Deus, que tudo entre de forma revelada, com poder, com entendimento, com grandeza, transformando o interior, porque se o interior não muda, não há como o exterior mudar. E eu peço mudanças radicais no interior de cada um de nós. Eu peço uma reunião extraordinária, com mudanças extraordinárias. Eu peço que o Senhor assuma o controle. Fala conosco. Coloca anjos poderosos nas portas. Coloca anjos poderosos ao redor de cada um. Proteja todos nós. Defenda todos nós. Abençoa-nos, meu Pai. Que a Tua presença seja real. Eu entrego essa reunião ao Senhor e que tudo seja feito para a glória do Teu nome e que no término deste trabalho todos estejam mais crescidos e profundamente abençoados, abundantes no Senhor. Ó meu Deus, com um temor e uma visão ampliada e com grande progresso. Que tenhamos grande progresso nessa reunião. Obrigada pela vida, pela salvação, pelas oportunidades. Obrigada por tudo. Eu consagro tudo ao Senhor e te glorifico. Muito obrigada. Estar aqui é uma grande bênção. Servir o Senhor é uma grande vitória para nós. É a maior vitória de todas. Nós chamamos, Senhor. Seja conosco. Amém. Amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2016. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém? Erros sempre nós vamos cometer, mas até os erros precisam ser inéditos. Eu creio que erros inéditos são capazes de mostrar uma coisa sobre nós. Nós estamos progredindo, até nos erros. Quando você está sempre caindo no mesmo erro, isso mostra que sua mente não foi renovada, você pode ser um odre velho. As coisas que estavam enraizadas continuam. As mudanças não aconteceram. Por quê? Elas não estão acontecendo. Quando não acontecem mudanças,
na vida da gente, nós não estamos tendo progresso, nem nos erros. Isso é claro que a palavra não está entrando. Ou ainda que eu diga que sim, onde está a prática? Porque a fé é revelada através das nossas obras. Até os erros precisam ser inéditos. Eu creio que quando você olha e diz, eu errei. Mas esse é um erro novo. Esse eu ainda não tinha cometido. E você se arrepende, a vida anda. Você vê que há progresso. Quando você está lá no mesmo lugar uma vida inteira, caindo no mesmo buraco, comete os mesmos erros, entra ano, sai ano, você tem a mesma atitude, significa que você pensa da mesma forma. Se você fala, é porque sua boca fala o que está cheio, o que vem do coração. Então, algumas pessoas, você percebe que tudo que sai da boca delas é a mesma coisa de sempre. O assunto é o mesmo. As reclamações são as mesmas. Tudo está no mesmo lugar. Os erros são os mesmos. Eu creio que nós precisamos prestar atenção em tudo na nossa vida, até nos erros que estamos cometendo. Porque até os erros precisam ser inéditos. Novos. Não podem mais. Você não pode aceitar estar no mesmo lugar, cometendo os mesmos erros de sempre. Dentre tantos, eu quero lembrar que o que sai da nossa boca pode contaminar toda a nossa vida. Tome muito cuidado com o que você fala, com o que você ouve, com o que você está vendo. Lembre-se que a fofoca é a arma dos fracos. Não se esqueça disso. Por que as pessoas fofocam? Porque elas são inseguras. Elas começam a ganhar segurança quando elas se unem a alguém e encontram um inimigo comum. Você já viu que é assim? Uma pessoa se une a outra e ali eles se encontram um inimigo comum. O inimigo das duas une as duas. E elas nem estão vendo que aquela amizade, aquela união está acontecendo por intermédio de um inimigo. O diabo cega tanto as pessoas que elas não veem o óbvio. Elas estão fazendo um estrago com a vida e elas nem estão vendo. Aí, uma conta o segredo para a outra, isso mostra está revelando algo. A partir daquele momento cria-se um vínculo, porque algo foi revelado, então um se aproxima mais do outro e fazem uma aliança. E ali eles criam um foco de maledicência, de difamação. Estão unidos pelo quê? Pelo inimigo, um inimigo comum. A gente sabe que a difamação provém de uma pessoa amarga, frustrada com ela mesma. Ela é uma pessoa amarga, frustrada. Se você encontrar uma pessoa rica, bonita, bem-sucedida e feliz, se é que ela existe, ela não será fofoqueira.
Agora, no nosso caso, existe. Se ela tiver uma relação íntima com Deus, ela pode não ser rica nem bonita, mas ela vai ser bem-sucedida e feliz. E ela não será fofoqueira. Ela não vai ser. Porque essa é uma arma dos fracos. E é uma autodefesa. Por que as pessoas queimam as outras? Porque é uma maneira dela se sentir um pouco melhor. Então, você já não ouviu dizer assim, o fulano é inteligente. Mas ele não se deu bem na vida sentimental, ele é divorciado. Ai, que alívio. Tem uma coisa que pesa contra ele. Tem gente que vive desse jeito. Ele tem isso e tem aquilo, mas não tem meu casamento. Às vezes nem é. Para aquela pessoa, se é que ela tem realmente aquilo, talvez deva ser muito para ela. E ela então se apoia em uma área que supostamente aquele lá não tem. E ela vive desse jeito. E é por isso que você vê tantas pessoas dentro do corpo de Cristo estagnadas, porque elas não evoluem nem nos erros. Elas entraram de um jeito, permanecem, elas cometiam os mesmos erros que elas cometem hoje, em Cristo, elas cometiam lá fora. E dentre tantos erros, ela continua fazendo uso da arma dos fracos, que é a fofoca. Toda vez que ela se une, porque tem a lei da atração, ela se une a alguém por um inimigo comum. Esse inimigo comum que elas têm é que as une. Quantas pessoas que estão unidas, e o que está unindo elas, o que está no meio, é uma maldição. E tudo porque elas nunca param para trabalhar as coisas que a palavra de Deus orienta e que todos nós podemos, com a ajuda do Espírito Santo, vencer. Todos nós podemos. Nós vivemos a última hora. Você só tem uma vida, e como nós temos falado bastante, o corpo morre, a alma nunca morre. Nós falamos esses dias que suicídio é inútil, porque você pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Para onde nós olhamos, nós vemos os desastres naturais. Nós vemos destruição. A destruição por fenômenos da natureza, nós vemos a destruição, a degradação do ser humano através do pecado. Nós vemos, para onde olhamos, a tecnologia ela tem avançado de tal maneira, mas para quê? Para estabelecer com muita competência o governo do anticristo, que vai iniciar tão logo a igreja seja arrebatada. Você vê que nós somos monitorados, os nossos gostos é nos apresentado como se a pessoa nos conhecesse intimamente e nos conhece intimamente. Você vê o monitoramento
da terra, dos mares. Tudo tem sido registrado em imagem, porque quando o anticristo, quando a igreja for arrebatada e o governo do anticristo entrar em ação, é por intermédio desse controle. E olha que controle. Não vai ter como uma pessoa se esconder. Não tem como ela se esconder. Eu já li sobre uma matéria que até os lugares mais remotos da Terra já foram filmados, fotografados, registrados. Não há um lugar. Eu vi dentro dessa matéria o fundo do mar sendo filmado. Todo um registro com uma eficiência. Para quê? Para se ter o controle. Às vezes as pessoas não entendem. Mas esse é o preparo. Tudo está sendo preparado para a chegada. Quando o arrebatamento da igreja acontecer, o governo do anticristo vai entrar. Eu peguei essa palavra de Apocalipse 20, 11, vou ler ela na mensagem. Vi um grande trono branco e o entronizado. Nada podia permanecer em sua presença, no céu e na terra. Todos os mortos, de grandes e pequenos, estavam ali, diante do trono. Alguns livros foram abertos, e depois outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados pelo que estava escrito nos livros, com base na vida que tiveram. O mar entregou seus mortos, a morte e o inferno entregaram seus mortos. Cada homem ou mulher foi julgado pelo que viveu na terra. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todos os que não tinham um nome registrado no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Aqui, em 1 Tessalonicenses 4, 16 diz... Vou ler na amplificada. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um grito de convocação, com grito de um arcanjo e com som de trombeta, da trombeta de Deus. E aqueles que partiram desta vida em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que permanecem na terra, serão simultaneamente arrebatados, juntamente com os mortos ressuscitados nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim sempre, através da eternidade em eternidade, estaremos com o Senhor. Em 1 Coríntios 15, 52, diz, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Vamos para Daniel 9, 25. Tanto faz na mensagem NVI que está praticamente a mesma coisa. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até ungido, quando foi que foi permitido a reconstrução de Jerusalém? Alguém lembra? Não, você lembra sim, nós fazemos 52 dias todos os anos. Foi liberado para Neemias, até então Jerusalém não tinha sido reconstruída. Então guarda isso. Até ungido, ungido é Jesus. O príncipe vem, haverá 7 semanas, essas 7 semanas foi o período da reconstrução de Jerusalém, todo aquele tempo.
Apesar dos muros terem sido reconstruídos em 52 dias, houve toda uma restauração que durou algum tempo. E 62 semanas, então 7 semanas mais 62, completa o quê? 69. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. Porque foram 7, agora 62, total 69. E já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos, o ungido será morto, a crucificação de Jesus. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá com uma inundação, guerras continuarão até o fim, desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana. Essa 1 semana é a semana que falta para completar as 70 semanas de Daniel. Essa semana, que cada dia da semana representa 1 ano, essa semana representa 7 anos, que é exatamente o período da grande tribulação. No meio da semana, ele dará o fim à oferta e ao sacrifício, porque o período da grande tribulação chama-se período da grande tribulação, mas divididos em 2 partes. 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de grande tribulação. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Quando se fala aqui, é o templo dos judeus. Então eu volto lá. Muito bem, eu li tudo. Depois volto lá para concluir isso. Jesus está voltando. Isso você sabe. Quando o arrebatamento da igreja acontecer, a igreja do Senhor Jesus será tirada com o Espírito Santo, todos os salvos e todas as crianças que existem no mundo inteiro. Nenhuma criança vai ficar, todas serão arrebatadas. Todas as crianças que ainda estão na idade da inocência. Lamentavelmente, as crianças têm perdido a inocência muito cedo. Consequentemente, elas perdem a salvação. Os pais estimulam elas há muitas coisas e elas são precoces e são crianças, mas já com uma mentalidade, malícia de gente grande. E é culpa dos pais, que deixam elas verem o que elas querem, não são bons exemplos, não agem com exemplo em casa, e assim, uma criança pequena já tem um celular que ela domina, ela entra onde ela quer, e assim por diante. Bom, isso nós já falamos outras vezes, mas muitos não estão preocupados. Mas nunca vão poder dizer que não foram avisados. Então, quando o arrebatamento da igreja acontecer, vai ser num abrir e fechar de olhos, não vai dar tempo de arrepender. A igreja vai ser tirada com o Espírito Santo e todas as crianças. Então, vai fechar a chamada dispensação da graça, o ministério do Espírito Santo. Findou, acabou. Isso iniciou o ministério do Espírito Santo. A dispensação da graça com a vinda de Jesus. Vai findar. Vai entrar o quê? O pior tempo de toda a história. Nunca nada tão terrível aconteceu na Terra. Se você acha que quando Hitler matou 6 milhões de judeus e os seus crematórios ali destruindo com a vida de milhões, foi assustador?
período da grande tribulação não se compara com nada disso. Isso foi bem menor do que vem por aí. Os que ficarem, os que são cristãos e que ficarem, saberão explicar perfeitamente o que está acontecendo no mundo, porque os noticiários vão anunciar as coisas mais desesperadoras. Muitos acidentes, porque muitos que serão arrebatados estarão à frente é o piloto do avião, o comandante do avião, o piloto da moto, o condutor do carro. Então, acidente do trem, muitos acidentes vão acontecer. O médico que estava no centro cirúrgico, as pessoas que estão aí à frente de tantas coisas. Serão arrebatadas, isso vai virar um caos. O maior desespero será dos pais. Os pais desesperados porque as crianças desapareceram. Os pais vão ficar sem seus filhos. Os cristãos já vão saber. Foi o arrebatamento. Todo cristão sabe, vai saber explicar o que ficou. E ele sabe, o cristão que não for na vinda agora do Senhor, que agora ele vem nos buscar. Quando ele voltar no final, que fala no Apocalipse, Apocalipse no grego quer dizer revelação, está revelado, foi tudo revelado para nós. Ele já vem como um guerreiro. Agora ele não, agora ele vem para nos buscar. Esse dia e hora ninguém sabe. Nem o filho, nem os anjos, só o pai. O pai vai dar a ordem, vai buscar a igreja. 69 semanas da visão de Daniel sobre o final dos tempos já se cumpriram. 7 semanas lá na reconstrução de Jerusalém. Então começou a contagem quando Neemias teve a permissão de Artaxerxes para ir reconstruir Jerusalém. E terminou a contagem completando 69 na crucificação de Jesus. Falta uma semana. Faltam 7 anos dentro dessa visão para se cumprir. E esses 7 anos, essa semana que falta para completar as 70, da visão de Daniel sobre o final dos tempos, é o período da grande tribulação. A igreja não vai estar aqui. E significa que 69 já se cumpriu. Falta só uma. E vai se cumprir. A qualquer momento. Daniel teve, você vê, Daniel e o Apocalipse, Deus deu revelações para Daniel, como deu para João. Então você vê alguns acontecimentos revelados a Daniel, outros revelados a João, que você une e vai entendendo. O que estou falando aqui não é a maior preocupação da sua vida e da minha, não deve ser esse assunto. Todavia, Deus me mandou falar sobre ele. Porque a sua preocupação e a minha preocupação tem que ser permanecer. Nós precisamos permanecer santos e ouvir a trombeta soar. Porque eu não pretendo estar aqui nos 7 anos. E eu não pretendo nem um pouco estar no julgamento do trono branco, que eu já volto para lá. Quando a igreja for arrebatada, como eu disse, vai entrar para aquilo que a Bíblia chama de bodas do Cordeiro. Vai passar por um julgamento, mas não de salvação, de galardão. Aqui eu já preguei algumas vezes sobre isso, que se as suas obras elas não permanecerem, você pode até ser salvo, mas não vai ter galardão nenhum. E como é que você sabe que você não vai ter galardão, nenhuma recompensa? Pelas suas motivações e intenções. Pelo que você faz. O que te motiva a fazer, a servir a Deus, a fazer algo para o reino de Deus. Então, aqueles que forem salvos não passam mais por julgamento de salvação, mas de galardão. E eu lamento que alguns não estejam prestando atenção
nas suas motivações, onde está a cabeça, onde está o espírito, por que estão fazendo. Porque algumas pessoas até serão salvas, mas não terão nada para receber quando chegarem na cidade santa. Aqui inicia o período da grande tribulação, 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio, esse líder mundial, um líder que vai se levantar com um apoio carismático e vai lutar para fazer as pessoas acreditarem que agora sim a terra vai funcionar como nunca. Porque o que atrapalhava realmente eram os cristãos, essa religião, o cristianismo. Esse sempre foi o problema. E ele terá argumentos, a Bíblia fala sobre isso em várias passagens, sobre a capacidade de convencer as pessoas que ele terá. Tanto é que a Bíblia diz que até alguns escolhidos serão enganados. Alguns que que ouviram uma palavra como essa, foram preparados, vão ser enganados. Vão se distanciar ainda mais da verdade. Porque quando o arrebatamento da igreja acontecer, ainda haverá possibilidade de salvação? Sim, haverá. Só que diferentemente de agora, que você tem a graça, tem o Espírito Santo, tem o favor de Deus, o favor imerecido, você crê, e então você recebe, ao confessar Jesus, crer e confessar a salvação. No período da grande tribulação não é assim, não vai ser assim. As pessoas serão levadas a negar o nome de Cristo com toda a força. Isso possivelmente não nos primeiros 3 anos e meio, porque esses primeiros 3 anos e meio vai ser realmente para estabelecer e mostrar a beleza de um novo tempo. Tanto é que o que marca mais e o maior sofrimento final vai ser para os judeus. Porque esse líder vai fazer uma aliança com os judeus, porque vai ajudar naquilo que os judeus sonham e esperam, que é a reconstrução. Inclusive, nesses 3 primeiros anos, os judeus vão achar que o anticristo é o Messias. Porque ele vai reconstruir o templo. Onde está a mesquita muçulmana, aquela mesquita da cúpula dourada, aquilo vai ser tirado e ali será levantado o templo dos judeus, como era antes. Isso não é ficção, tá? Antes que alguém tenha aí, é bom que você saiba que se você não tiver o entendimento de Deus, não receber a Deus na sua vida, você vai acabar vendo tudo isso. E se você estiver aqui para o período da grande tribulação, você precisa saber o que vai fazer, porque você ainda tem chance de ser salvo. Se você não negar o nome do Senhor e não aceitar a marca da besta. Mas deixa eu concluir essa parte para ver se eu consigo ir para as outras. Eu não estou lendo cada ponto desse, senão isso aqui eu tenho que ficar alguns dias com você para ler tudo e... Não, a gente não termina aqui hoje. Aí eu só leio e não falo. Ele vai reconstruir o templo. Então eles vão achar que ele é o Messias. E vão fazer uma aliança. Israel vai fazer uma aliança com o anticristo. E essa aliança vai custar muito caro. Então, nesses primeiros 3 anos, ele vai estabelecer muito bem, com carisma, com simpatia, com argumentos convincentes, e essa aliança com Israel e a reconstrução do templo.
Porque o templo dos judeus não pode, essa reconstrução não vai acontecer com a igreja aqui na terra. Isso só vai acontecer quando a gente for tirado. E a gente já tem visto sinais se trabalhando para isso. Se fala disso. Sacrifícios já levantaram, sacerdotes estão voltando a fazer sacrifícios como no tempo da lei, que na verdade eles vivem o tempo da lei. Eles não entraram na graça porque eles não receberam Jesus, eles não creem em Jesus. Para eles o Messias, aliás, eles mataram Jesus, então o Messias ainda virá. E nós cremos no Senhor. Ele já veio e está voltando. Eles vão crer que é o anticristo, o Messias. Aí está o grande engano. Quando findar esses 3 anos e meio, onde tudo vai ser muito mais aprimorado, porque a tendência é exatamente essa: dinheiro, documentos, tudo isso vai ser tirado de circulação. E certamente, essa possibilidade desse chip, com todos os dados, com tudo da pessoa, isso já é real no mundo. Aí você diz, esse pode ser chips, essas tecnologias de escaneamento por imagens, biometria. Isso pode ser? Pode, mas eu creio que a marca do anticristo é uma coisa ainda... porque a Bíblia fala de algo visível na testa e na mão. Então, não devemos perder tempo com essas especulações, mas vai ser algo em que as pessoas elas vão desejar essa marca, como eu estou com você. É uma aliança que elas vão fazer. Sabe assim? Elas vão sentir orgulho de estar servindo esse líder mundial. Que junto com ele, vem um falso profeta que representa uma falsa religião que vai dominar o mundo. Então, quando der 3 anos e meio, os 3 anos e meio, que o templo estará construído, que eu acabei de ler aqui de Daniel, ele vai tentar o anticristo ele vai querer ser adorado como Deus. É quando os judeus não vão aceitar. E quando eles não aceitarem, a guerra está feita, que é a 3ª guerra mundial. E aí é onde a opressão sobre Israel, a matança, será muito, mas muito pior do que foi nos dias de Hitler. A Bíblia fala de 144 mil, que fala das tribos. Não é possível, isso é mais simbólico, porque é impossível hoje você separar por tribos, não é mais possível isso. Pode ser um número exato, mas mais acredita-se mais que seja um número simbólico para apresentar um número pequeno de judeus convertidos. Fala também a Bíblia de 2 testemunhas com poderes como de Moisés e de Elias. Dentro daqueles acontecimentos que nós vimos, Elias não fez com que parasse de chover, fez com que chovesse, Moisés, aqueles acontecimentos das pragas, por exemplo, e que vão pregar o evangelho com muita força, mas no final também serão assassinadas. A Bíblia fala das almas que gritam por justiça, são todos os cristãos que nesse segundo período da grande tribulação dos últimos 3 anos e meio, em que Israel vai sofrer muita perseguição, quem ainda resistir em manter o nome de Cristo e servir a Cristo, serão assassinadas, todas essas pessoas serão assassinadas de forma cruel, as Bíblias confiscadas, o nome de Deus não poderá ser tocado, o nome de Cristo, então elas serão assassinadas.
E a Bíblia fala que as almas que foram degoladas, você encontra em Apocalipse. Por não terem negado o nome do Senhor. Então, haverá condições de ter salvação? Sim, mas imagina hoje, se você está achando difícil, que você está na graça, você tem o favor de Deus imerecido, você tem o Espírito Santo, você tem toda a liberdade, você pode ter quantas Bíblias quiser, você pode entrar nesse templo em qualquer outra hora que você quiser. Você ouve a palavra, aqui você tem a liberdade de ouvir a palavra, durante a semana nós temos 4 reuniões, então tem 4 reuniões pregando. Então você tem palavra à vontade, depois não tem mais, acabou, não pode ter isso. A perseguição vai ser muito grande. Então esses últimos 3 anos e meio, serão os piores, nunca vistos. Coisa terrível. Todos aqueles que resistirem em não negar o nome de Jesus serão assassinados. Então você vai pagar com a vida, e de forma muito cruel, porque esse líder mundial, quando Israel rompe aliança com ele após os 3 anos e meio, todo mundo vai ver o tamanho, porque a Bíblia fala, eu acabei de ler, e tem outras passagens, o tamanho da crueldade. Nunca se viu tanta crueldade. O mundo vai ver o que é crueldade. E não tem direitos humanos, ninguém vai controlá-lo. Hoje você fala assim, não, mas e a ONU, ou isso, aquilo. Ninguém biblicamente vai controlar o anticristo e o falso profeta. Ninguém vai ter controle. Ele vai ter muitos aliados. É só você lembrar, você pensa assim, quem poderia seguir o Hitler? Meu pai. Olha a quantidade de pessoa que fez dele quase um Deus. Naquela época. É só você lembrar, estuda um pouquinho sobre aquilo que você vai ver. Ele tinha poder sobre as pessoas. E as pessoas acreditavam e seguiam e o reverenciavam. Agora vai ser numa proporção infinitamente maior. Quando tiver finalizando os 3 anos e meio, que o anticristo estiver marchando com um exército imenso para assim extinguir Israel do mapa da terra, no finalzinho dos 7 anos, vai ser quando Jesus vai voltar agora, que fala no capítulo 19 de Apocalipse, com toda a igreja, seus anjos, que fala no cavalo branco, e vai descer no Monte das Oliveiras, exatamente ali. E essa batalha, chamada Batalha do Armagedon, vai acontecer no chamado Vale de Megido. Que vai ser quando o Senhor vai pegar a besta e o falso profeta, e não vai jogar no inferno, vai jogar no lago de fogo e enxofre. Já. No lago de fogo. Vai prender o diabo por 1000 anos. E ali vai dar início a um governo, com o governo de Jesus Cristo, que a Bíblia fala, o melhor tempo. Ele vai mostrar que é possível, através da presença dele, da direção dele, o diabo preso, as pessoas viverem coisas que elas nunca viveram. Quando estiver finalizando o milênio, ele vai soltar o diabo para testar as pessoas. E sabe o que é terrível que a Bíblia diz? Uma quantidade imensa de pessoas vão se corromper, e guerras novamente, tudo que costuma acontecer nos dias de hoje, e depois vai voltar. Só que isso vai ser muito rápido. Quando esse corromperem, levantar essa guerra contra o Senhor Jesus, ele já vai consumir com todos, e vai finalizar com isso.
Então vai entrar o quê? O período, agora, o julgamento chamado julgamento do trono branco. Por que fala trono branco? Porque fala de retidão, branco, retidão, santidade, justiça. Quem estará nesse trono? Jesus. E aí então, vai ser quando todos os ímpios, desde os tempos de Caim, desde lá do dilúvio, porque como eu li para você, o mar dará seus mortos, pode estar se referindo à grande inundação do dilúvio, como também aqueles que morreram no mar, não têm sepultura, não tiveram uma sepultura, não tem, né? Um lugar que diz, ele foi sepultado aqui, nunca foi sepultado. A morte e o inferno trabalham juntos. Então a morte é a que arranca a alma para fora, para longe do corpo. E o inferno é que encarcera essa alma no inferno. Então eles trabalham juntos. Essa alma, essa pessoa que não teme a Deus. E ele diz, todos darão os seus mortos, o mar dará seus mortos, o inferno dará seus mortos, a morte dará seus mortos, todos darão seus mortos. Grandes e pequenos. Todos, desde lá de Caim. Desde o que ganhou o mundo, como Hitler e tantos outros, e artistas e pessoas que ganharam o mundo, como aquele indigente que nunca quis Jesus também. Todos serão ressuscitados. Porque a primeira ressurreição é para os salvos, agora no arrebatamento da igreja. A segunda ressurreição é para os não salvos no juízo final. Eles vão ficar lá para o final. Essa primeira morte que a Bíblia fala, é essa em que a pessoa não tem o Senhor, ela vai parar no inferno. A segunda morte que a Bíblia fala, é ela sendo ressuscitada para o julgamento e depois sendo lançada no lago de fogo para toda a eternidade. Que é a separação total, eterna de Deus. Quem está entendendo? Aí as pessoas perguntam, mas por quê? Por que as pessoas, o Senhor, por que ele já não joga tudo, já está no inferno mesmo? Não. Deus é tão justo. Deus é tão justo, tão justo, tão justo, que Ele vai ressuscitar essas pessoas que estão no inferno. Vai abrir todos os livros, porque todos nós, tudo que nós fazemos é registrado, e um dia será exposto. Para a salvação, por que nós perdemos o galardão? Então, não é para, eu não vou, quando eu sou salva, mas eu não vou, eu posso perder o meu galardão, porque eu fiz coisas pela motivação errada, ou etc. Os ímpios, a mesma coisa, agora para condenação. Por que você está sendo condenado? Não, mas eu era uma boa pessoa, eu fiz isso e aquilo. Os livros vão ser abertos. Eu li para você aqui. Todos os livros serão abertos. E cada pessoa, para cada uma, vai ser apresentada na abertura dos seus livros, da sua história, durante toda a sua existência, o que ela fez, com que ela se envolveu, toda a maldade, o pecado, o quanto ela negou, rejeitou a fé, está tudo registrado. Quantas
Quantas pessoas que desviaram e morreram sem salvação? Ela vai saber, está aqui. Você sabia da verdade e você escolheu o pecado. Quantas pessoas que são religiosas? Você sabia que no trono, lá no julgamento do juízo final do trono branco, o que mais vai ter é religioso? Pessoas que acharam, elas pensavam que o caminho era ter uma religião. E a religião é o que mais manda para o inferno, porque ela te engana, ela te dá uma sensação, a sensação de segurança. A religião faz com que você acredite que porque você tem uma religião, porque você vai na missa no domingo, ou vai até no culto evangélico no domingo, está tudo bem com você. Você é evangélico, você é um cristão, você é religioso. A religião, ela cega as pessoas, porque ela te dá uma sensação, ela cauteriza, ela te dá uma sensação de que está tudo bem. E não é porque você tem uma religião e diz, eu sou uma boa pessoa, não faço mal para ninguém, eu tenho caráter. Quantas pessoas que vivem dizendo isso? Não, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Isso para ela é motivo para ela ser salvo. Não, aí são suas justiças. E as suas justiças, a Bíblia diz que são como trapos de imundícia. Você precisa crer em Jesus, confessá-lo e mudar o seu estilo de vida à luz da palavra, e tudo que você fizer, você tem que fazer porque você sabe que é a vontade de Deus. As suas justiças não funcionam para Deus. Você não vai ser salvo porque você acha que você é uma pessoa boa. Você precisa muito mais do que isso. Então, no julgamento do trono branco, vai ter muita gente religiosa que está lá no inferno questionando, porque o inferno é um lugar de recordações, por que eu vim parar aqui? Eu era uma pessoa boa. E os livros serão abertos, o Senhor vai mostrar a maldade, a arrogância, a altivez, o pecado, o comportamento, tudo aquilo, porque Deus sabe. O diabo não conhece os nossos pensamentos, mas Deus conhece os nossos pensamentos. Então Ele sabe o que está no coração de cada ser humano. E as pessoas que estão no inferno hoje, elas serão ressuscitadas no final do milênio, para o julgamento do juízo final, para o juízo final, para o julgamento chamado trono branco. Que isso representa santidade e retidão. O trono branco, quando se fala trono branco, é retidão, santidade, retidão, pureza, justiça do Senhor. Pois Ele vai ressuscitar todos, abrir os livros. Ninguém será jogado no lago de fogo sem antes saber cada detalhe sobre a sua vida durante toda a sua existência e todas as vezes que negou e rejeitou a verdade. E então serão jogados no lago de fogo e enxofre. No lago de fogo, que é a separação final de Deus. Acabou. Você me pergunta, esses que serão ressuscitados no final do milênio, para o julgamento do trono branco, tem possibilidade de ser salvo? Não. 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 Esses já estão condenados eternamente, porém eles não terminarão sem ouvir do próprio Senhor o que fizeram com suas vidas. O que fizeram.
E a igreja do Senhor? A igreja que é arrebatada, como eu disse, vai voltar no final dos 7 anos com Jesus. Os que vão ser salvos na grande tribulação, pagando com a vida de forma cruel e desesperadora, esses também estarão com o Senhor. Vão entrar no milênio, toda a igreja do Senhor Jesus arrebatada agora, vai entrar no milênio para trabalhar como se fosse autoridade com o Senhor Jesus no governo do Senhor Jesus no milênio. Isso significa que nós salvos teremos um papel muito importante, também ativos no milênio, mas agora num corpo glorificado. Esse corpo glorificado representa como um corpo de anjo. A Bíblia fala sobre isso. Nós vamos receber um corpo incorruptível, como um corpo de anjo. Nesse governo do milênio, durante o milênio, vai ter pessoas aqui. Aqueles, o Senhor ainda vai conseguir salvar por amor à promessa a Abraão, Israel, desse extermínio pelo anticristo. As nações que ficaram do lado de Israel, por isso não adianta ficar com raiva de Israel, odiar Israel, há uma promessa que Deus cumpre, então quem abençoa Israel faz bem, quem abençoa Jerusalém, como diz a Bíblia, quem está do lado de Israel, as nações aliadas a Israel, são nações que vão entrar no milênio. Quem vai entrar no milênio? Israel e as nações aliadas aliadas a Israel. Essas vão entrar. Todavia, no final, quando o diabo é solto, muitos serão corrompidos de novo. Mas aí vai terminar. Esse julgamento, que é a palavra principal que eu quis ler para você do trono branco, é para mostrar a justiça de Deus, o quanto Deus é justo. Todos antes de serem lançados no lago de fogo, serão ressuscitados e os livros serão abertos e eles vão saber ali, em detalhes, tudo tem sido registrado sobre nós. Só que nós, que estamos esperando Jesus agora, não, pelo menos não, é a ideia, ninguém vai passar por isso, a não ser que você esteja aí brincando, morra sem salvação e vai ser ressuscitado lá no juízo final para ser lançado no lago de fogo. A ideia é que todos agora possam ouvir a trombeta e ir com o Senhor. Nós estamos perseguindo isso. Agora, se você acha que hoje é difícil servir a Deus, é difícil abrir mão disso, é difícil abrir mão daquilo, você está muito enganado. Difícil vai ficar. Dias terríveis estão chegando. Dias de horror estão chegando. Nesse período da grande tribulação, em que se fala dessa marca 666, que as pessoas ficam especulando e também, quando vê um número já enxerga o diabo ali. Menos, gente, isso é só para a grande tribulação. Agora nós ainda estamos na graça, então, se o anticristo fosse revelado antes, e Jesus não viesse, perderia essa força, a palavra, para as outras gerações. Então é por isso que ele só vai se manifestar. Imagina como muita gente achava que o anticristo era o Hitler. Não era. Teria perdido força, nós já diríamos, ele já veio e já foi, já está, entendeu? Então ele só vai ser revelado quando a igreja for arrebatada. E esse sinal, para quem vive especulando, vai ser acima de tudo uma aliança, um orgulho. Eu sou dele, eu sigo ele, eu creio, eu estou com ele.
Sabe quando uma pessoa levanta uma bandeira e ela, meu pai, ela deixa de viver a vida dela para perseguir aquilo. E quem não tiver essa marca, e aí é um ponto que os cristãos que ficarem precisam lembrar. Se alguém aceitar essa marca, não vai comprar. Se você não aceitar, você não compra, você não vende, você não negocia, você não existe, porque você não é atendido no hospital, você não é nada, porque você está contra o governo do anticristo. Mas se você aceitar, você fica do lado dele. Só que você não tem salvação nunca mais. Acabou, você não é salvo mais. A marca, ou seja, a aliança com o anticristo, vai transformar você numa pessoa condenada em vida. Acabou para você. Nós temos que ir agora. Os sinais estão aí, por toda parte, que Jesus está voltando. Para onde você olha, é o pecado, é a imoralidade, os fenômenos da natureza, fome, muita guerra, muita crueldade já. A ciência avançou demais. A tecnologia, o monitoramento do mundo. O governo do anticristo está muito bem instalado já. Você tem que ir agora. Quando o arrebatamento da igreja acontecer, os salvos, o Espírito Santo e todas as crianças serão tirados daqui, arrancados. Um rapto, serão arrancados, nós seremos arrancados. Como a Bíblia diz, os mortos em Cristo serão ressuscitados primeiro e nós transformados após. Então, todos que morrerem em Cristo serão ressuscitados num corpo glorioso, nós seremos arrebatados e transformados também, vamos receber um corpo glorioso, que é um corpo incorruptível, um corpo como de anjo, e vamos para a glória, receber o nosso galardão, ou não, né? Ou não, pelas nossas obras, que isso vai fazer muita diferença. Quando chega lá, a Bíblia fala muito disso, sobre a recompensa, o galardão. Isso mostra que muita gente vai se arrepender, vai estar salvo, mas certamente vai se arrepender demais, por não ter feito as obras corretas, porque acredita em hierarquias, acredito num governo ativo, acredito nisso tudo. A cidade santa, uma hora nós falamos sobre ela, mas você pode ler por você, é incrível, é maravilhosa. Quando a gente lê em Apocalipse sobre a Nova Jerusalém, ela é incrível. Inclusive, há estudos que dizem que a Nova Jerusalém desceria sobre a Jerusalém da terra no período do milênio e ficaria suspensa. Isso não é ficção. O sobrenatural, estamos falando de coisas que, apesar do mundo não acreditar, é além do nosso entendimento. Naturalmente, que o que eu digo, o que eu explico, já é forte ao meu ver, mas imagina vivendo, para que todos estiverem vivendo a grandeza, esse sobrenatural, vai ver o quanto valeu a pena não ter trocado o relacionamento com Jesus por fofoca, por sentimentos, eu estou magoado, por vícios, por dinheiro ilícito, por sexo, que algumas pessoas estão trocando tudo que é sobrenatural, grande, maravilhoso, por causa de coisas banais. O período da grande tribulação será algo que ninguém nunca viveu, nunca existiu nada parecido. Nada. O período do milênio vai ser a glória. O Senhor vai provar para o mundo. Eu vejo isso uma coisa espetacular, porque o Senhor vai fazer questão de mostrar para o mundo que é possível, através dele, de Jesus, o mundo viver uma coisa nunca vivida.
como vai sair o mundo de um período de 7 anos assombroso e entrar no milênio com Jesus. É tão maravilhoso ver o amor de Jesus que ele vai ressuscitar os mortos, os não salvos, para mostrar um a um, com os livros abertos, por que eles foram condenados. Deus é justo ou não é? Meu Pai. A nossa mentalidade pensa, mas por que? Você vê que Jesus, ele não quer robôs. Ele mostra, e ele é tão justo, o milênio é para mostrar que é possível, sempre foi, com Jesus. Não seguindo o diabo, não cedendo para ele. O trono, o julgamento do trono branco, o juízo final. Ressuscitar todas essas milhões e milhões. E abrir livros e livros. Para falar com cada um individualmente. Por que você foi condenado e daqui você vai para o lago de fogo. Isso é para mostrar a justiça, o quanto Deus é justo. E quando isso terminar, a Bíblia fala que então entra-se no novo céu e nova terra, quer dizer, é outra coisa que a nossa tem que chegar lá para saber. Jesus está voltando. E se você não estiver conduzindo a sua vida no temor do Senhor agora, ouvindo a palavra e colocando ela em prática, servindo ao Senhor e não uma religião, você pode não ouvir a trombeta soar. E se você morrer, você pode não ser salvo. E se você não for salvo, você vai para a condenação eterna. E você vai ser ressuscitado no juízo final. E os livros serão abertos e vão mostrar para você por que você não foi. E certamente pessoas que foram, pessoas conhecedoras da verdade, acredito eu que haverá um julgamento mais severo para elas. Porque elas eram conhecedoras. Todos, você vai dizer, mas todos vão ouvir a palavra? Sim, todos. Mas eu creio que tem aquele que ouviu uma vez e tem aqueles que estão nos bancos das igrejas uma vida. Sem contar aqueles que são líderes, aqueles que estão aí fazendo uso da religião para fama, dinheiro, poder, com enganos. É tanto engano. E as pessoas, sabe o que é pior? Não é que tem um engano, o pior é que as pessoas correm atrás desse engano. Elas querem correr atrás, alguns estão vivendo como se a gente estivesse na lei, por exemplo. Alguns usam dos mesmos rituais e todo um sistema do judaísmo. Sendo que a maioria, esses que fazem nem judeus são, e nem na lei estamos mais, nós estamos na graça. E aí vão atraindo as pessoas, porque eu tenho um segredo, porque dentro do calendário judaico, porque do quê? O que isso inteiro? O que isso? Eu fico olhando, penso, mas esse tipo de gente não sabe, mas acontece que é o seguinte, existe um grupo dentro da customização, a fé customizada, que tem que brigar entre si para quem vai ser maior, quem tem a capacidade de ser mais cara de pau e mais bizarro. E quando você acha que o pior já veio, você vê algo muito pior. Aparece um mais cara de pau ainda, mais bizarro ainda. E que é pior, convence gente.
O povo faz fila para ver bizarrices, para não aprender nada, não vai a lugar nenhum. A vida assim, é impossível, através da fé customizada, você andar em vitória. Eu não digo que não se possa, de repente, eu não sei, não estou lá, não sei. Pode, Deus é um Deus amoroso, eu acredito em curas instantâneas, eu acredito em coisas, em algo que possa acontecer instantaneamente. Pode acontecer, mas assim, também eu leio o que acontece com o João de Deus, eu leio o que acontece em Aparecida, acontece em tantos lugares, tem as curas espirituais em tantos centros, e que as pessoas dizem que foram curadas, que foram isso, que foi aquilo, e não sei o que. Você diz, mas não, bispo, a Bíblia não fala, por exemplo, de pessoas na Bíblia que Jesus curou instantaneamente? Sim, claro que eu creio nisso, claro que eu creio nas curas, nos milagres, e foi nos dado o poder para expulsar demônios, isso e aquilo. Mas isso não faz você uma pessoa vitoriosa. Uma coisa é você receber uma cura, um milagre, uma coisa ali que aconteceu, e sua vida pode parar ali. Como eu muitas vezes vi pessoas dentro do próprio Ministério Mudança de Vida, que foram curadas instantaneamente, seguiram suas vidas sem Jesus, voltaram pior. A doença voltou pior, as coisas voltaram. Muitas vezes eu vi isso acontecer. Então eu falo para você de uma vida com Deus, uma vida vitoriosa, e de uma coisa muito maior do que correr atrás de uma cura e de dinheiro. Eu quero cura, eu quero dinheiro, eu quero prosperidade, eu quero uma vida abençoada, mas eu não posso viver correndo atrás disso. Você tem o direito, eu mostro você biblicamente, você tem o direito de ser curado, ser sarado, ter dinheiro, ter prosperidade, ter isso. Mas se a sua vida é correr atrás disso, tem um gráfico que fala das igrejas, todas as épocas. A igreja de Laodiceia, que seria a última igreja, é chamada da igreja atual de Jesus Cristo. A igreja egoísta, a igreja que só tem direitos, a igreja morna. Então, tem um campo da teologia que apresenta a igreja de Laodiceia como a igreja atual de Jesus Cristo. A igreja atual. Uma igreja morna, uma igreja que só olha para o seu umbigo, um povo que, cada dia que passa, só corre atrás de coisas, e Jesus do lado de fora batendo para poder entrar. E essa é a verdade, porque você olha, dentro do nosso país, por exemplo, a fé customizada ainda tem muito peso. Ela domina ainda. Ela começou uns 40 anos atrás e ela manda no país. Até aqueles que tinham uma solidez espiritual, à base da palavra, tiveram suas perdas, e alguns até perdas, assim, importantes. Igrejas que eram muito sérias se perderam muito, em função da influência da customização. Porque é exatamente isso, quando se começou a perder, até se você olhar, até a Igreja Católica modificou as suas reuniões, porque via que estava perdendo muito, botou mais louvor, deixou mais animada. E muita gente foi perdendo, porque foi perdendo fiéis para a fé customizada, que daí joga um testemunho lá de alguém que não era nada, e aí ficou rico e ganhou isso, e a pessoa acha que da noite para o dia ela vai ser daquele jeito, vai ser daquilo. A Bíblia está cheia de gente rica, dentro do Ministério Mudança de Vida eu tenho muita gente rica, mas elas chegaram sem saber o que elas iam fazer, não foi da noite para o dia, elas hoje estão há 13, 14, 15, 17 anos,
continuistas, buscando a Deus, fazendo a obra, dando um passo cada vez, constrói hoje, um ano melhor do que o outro, vai. Essa coisa, pá, aconteceu, que é o que se vende, né? Vende essa ideia de que é assim, vai acontecer assim, você vai fazer um negócio, você vai fazer uma coisa, aí o sujeito vê, aí chega, ele vai vendo que a coisa é diferente, não é bem assim. Só que aí existe como um jogo de azar na cabeça das pessoas. Você já não, quem já jogou, sabe que é exatamente isso. Ele perde, mas ele pensa que se ele agora ele vai recuperar tudo. Agora ele vai recuperar tudo. A fé customizada, ela trabalha tanto a mente das pessoas, que ela leva as pessoas a acreditarem exatamente nisso. Não recebeu daquele jeito lá, mas olha, é o seguinte, você vai dar tanto agora, porque agora é tudo, agora você vai recuperar tudo. E a pessoa vai para a próxima, ela vira um vício, ela não consegue viver de outra maneira. Sabe o que eu lamento? Tem algumas pessoas praticantes da fé customizada que não tem jeito mais. Não tem. Estudando o caso, indo lá para o povo de Israel. É assim, para Deus nada é impossível, mas eu creio que algumas pessoas já foi. A mente delas foi numa proporção para o lado errado, religioso, customizado, adaptado. Houve uma lavagem cerebral tão importante, tão séria, que eu vejo dentro da igreja. Às vezes você vê as pessoas que elas não querem isso aqui. Às vezes elas entram quando eu começo a pregar na igreja errada, eu vou embora. Eu não quero isso. Elas se acostumaram a outras coisas. E aí você acha que já é o que você viu bastante, de repente você vê coisas piores acontecendo. Então essas mentes estão tão cauterizadas, essas consciências, que eu creio que essas pessoas têm um grupo grande aí que eu não acredito assim que vai conseguir voltar para o caminho certo, não. Está dentro da igreja, dentro da religião, mas é uma customização, foi tão customizado, que é como o povo de Israel, já estava na liberdade, saiu da escravidão, mas todo aquele grupo original foi morto, e um grupo novo nasceu no deserto, que entrou na terra prometida, porque aquele grupo não conseguiu se livrar daquele ranço, daquela mentalidade, não conseguiu. E eu percebo que algumas pessoas, por mais que elas até param, elas ouvem, mas elas não conseguem. Não sai. Aí elas arrumam desculpas, elas não querem aquilo. Se uma pessoa que foi viciada em revelação, profecia, em objetos, dependendo do vício dela, onde está a cabeça dela, a forma que ela foi, a maneira que ela foi formada, se ela não quiser, se ela não botar uma força muito grande para essa renovação acontecer, realmente ela se torna impossível. Porque algumas pessoas, assim, é uma coisa impressionante, é o bizarro, né? Qualquer coisa, elas fazem coisas assim que você não encontra na Bíblia. E pendendo aqui também para essa customização, que essa venda, esse comércio dentro da igreja, você vê que algumas pessoas, elas acreditam mais nos brindes do que na palavra de Deus em si. E elas precisam pagar caro para aquilo ter sentido, para aquilo ter importância, para aquilo mudar a vida dela. Quer dizer, a palavra, elas não confiam realmente que ouvindo a palavra e obedecendo a palavra, elas vão longe na vida delas. E aí elas acham que elas estão indo a algum lugar, mas quando você olha para a vida delas e chega perto, você vê que elas têm brindes e brindes. Muitas estão caindo de doente. Elas têm brindes e fala de prosperidade, às vezes mal dá conta de pagar as contas e algumas não sustentam nem a casa.
A maioria que pratica a fé customizada não tem uma vida próspera como se vende que tem. Porque eu lido com pessoas e eu sei disso. A maioria. Você vai dizer para mim, tem salvos? Em todo lugar tem salvo, em todo lugar tem gente sincera. Em todo lugar tem gente sincera. Vai ter salvos, hein? Mas você pode ser salvo, você pode ser um salvo em Jesus Cristo e ter uma vida vitoriosa aqui, ter uma vida muito abençoada, a vida abundante. E algumas pessoas, em função da mentalidade, a forma delas servirem, não posso chamar isso de servir, mas estarem ali em Deus, é uma forma que não permite que elas andem em vitória. E elas acabam, você vê que vai criando características, você olha para a pessoa, você vê que é característico dela depender daquilo. Sabe? Eu preciso disso, eu preciso daquilo, precisa disso, precisa daquilo. Você vê que, na verdade, ela não teve um encontro com Deus. Porque a pessoa que teve um encontro com Deus, ela tem uma maturidade, ela tem uma liberdade, e isso não tem nada a ver para pecar, que essas pessoas não têm. Porque a fé customizada, ela escraviza. A pessoa não acredita mais em uma outra maneira de viver. Ela fica escrava daquilo. Ela vive buscando aquilo. E quando não é o bastante em tal lugar, ela vai para outro lugar. Você pode ver que depois que foi se criando a fé customizada, e outras igrejas foram surgindo fortes nesse sentido, por quê? Porque você pega já um customizado, ele é adestrado, até para a possessão de demônio ele é adestrado, ele já manifesta sem você mandar. Você não precisa mandar. Inclusive com a mão para trás, é adestrado. Ele vem pronto para você. Está entendendo o que eu estou dizendo? Isso é muito sério. Ele vem adestrado. Ele vem assim, ele vem já tão condicionado, que se você erguer a voz um pouco mais alta, já acha que está expulsando, ele tem que manifestar. Mas ele não está manifestando, é uma condição mental já. Ele vem pronto para você. E assim por diante, num monte de outras situações. É muito sério isso aí. Isso que eu estou dizendo para você, a única coisa que nos liberta é a palavra de Deus. Se você amar a palavra de Deus e seguir a palavra de Deus, você é uma pessoa livre. Você não vai ter esses vícios, e viver fazendo essas manobras, e nessa ansiedade, correndo atrás de alguma coisa, porque você sabe que você dobra o joelho na beirada da sua cama, você fala com Deus, Deus fala com você, você ouve a palavra, você se enche de Deus, Deus fala no teu espírito, você obedece e você vive. Você não vive nessa fadiga, é uma fadiga, as pessoas vivem afadigadas, oprimidas, e assim por diante. Mas isso eu estou falando da customização, mas também tem a religião em si, quando você apenas segue uma religião. Você não segue o Senhor, você segue rituais. Você é condicionado a viver à base de rituais. Você precisa ter um encontro com Deus. Um encontro com a verdadeira fé. Você precisa perseguir a palavra. Então eu gosto porque tem louvor, sabe? Me dá paciência, Salvador. Não pode orar pedindo paciência, que aí vem mais. Tem louvor. Eu não sei, de verdade, eu gosto do louvor, mas eu teria um colapso nervoso se eu ficasse 1 hora em pé, com a mão levantada, dançando, cantando. Eu não dou conta disso. Eu, por fim, ia sentar e esperar a hora da palavra. Não dou mesmo. Tem gente que gosta, eu não gosto.
Eu gosto de crescer, eu sou uma pessoa prática, então eu quero crescer. O que vai me levar para um crescimento? O louvor é muito bom, o louvor é bom, é maravilhoso. O louvor, Deus fala pelo louvor, Ele cura pelo louvor, mas é a palavra que nos preenche, que nos transforma, que nos liberta. A palavra de Deus. Então eu preciso da palavra, a palavra entrou, foi. Outra coisa, às vezes eu vejo as pessoas falando, eu vou fazer teologia, eu quero fazer teologia. Olha, você quer fazer? Porque você não tem, você quer fazer uma faculdade, um curso superior, e você quer saber sobre datas, isso e aquilo. Agora, a teologia não te dá vida com Deus, viu? Não dá vida com Deus. Se você pensa que você vai ter vida com Deus, porque você está numa faculdade de teologia, fazendo teologia, você está muito enganado. Muito pelo contrário, eu já vi gente se perder, porque ele se envolveu tanto com a história, com letras, com datas, com isso e aquilo. Eu quero lembrar você que o sujeito que estudou aos pés, a grife dos rabinos, o professor, que era assim, todo mundo queria, eu estudei com Gamaliel, aos pés de Gamaliel, foi Paulo. E no final das contas, Paulo deu o currículo dele, de tudo que ele tinha feito na vida dele, e ele disse, eu trato isso como esterco, eu quero é conhecer a Cristo. Ele disse, eu quero conhecer a Cristo. Então, conselho, você quer fazer, porque você estou entediando, sabe? Ok, vai. Agora, não se perca de Deus, porque a teologia não vai te levar para Deus. Eu quero conhecer essas coisas e tal. Você precisa conhecer a Cristo. Conheça a Cristo, que você já conhece tudo. A palavra virá de forma revelada. Quando a palavra o Senhor te manda e traz uma revelação para você, você vai entender o que você precisa para a sua vida. Você precisa conhecer a Cristo como Paulo. Você tem que seguir. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo disse, eu quero conhecer a Cristo. Você tem que perseguir, conhecer a Cristo. Coloque-se em pé, por gentileza. Ligue o seu pensamento no céu. Fala com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero te conhecer. E tudo aquilo que você sabe que tem te afastado do Senhor. Eu creio que é momento de você se aproximar de Deus e tomar decisões aí na sua vida. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E eu quero dar oportunidade a quem ainda não confessou Jesus como seu Salvador. Ser cristão significa crer em Jesus e confessá-lo como seu Salvador e mudar o seu estilo de vida. Talvez você está aí, e quando a palavra vem, o coração da gente é preparado. Seu coração foi preparado pela palavra para receber o Senhor. Então, você pode fazê-lo agora. Quem quer confessar Jesus como seu Salvador e recebê-lo como seu único e suficiente Salvador agora, sai do seu lugar e venha na frente. Se há alguém aqui que até hoje não confessou Jesus, confesse hoje. Até hoje não assumiu um compromisso sério com o Senhor, assuma hoje.
Você pode fazê-lo agora. As pessoas que estão na parte de baixo, as pessoas que estão aqui, ao ouvir a palavra, você diz: eu quero ser salvo. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Lembra aquele jovem rico que correu até Jesus e disse: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Interessante isso, né? Rico, religioso. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Você vê que nem dinheiro, nem religião tem o poder de te dar segurança. Porque isso ele tinha, mas ele não tinha certeza da salvação. Ele tinha religião e ele tinha dinheiro, mas ele não tinha certeza da salvação. E Nicodemos foi até Jesus, ele era mestre. Jesus até disse para você: é mestre em Israel e não sabe essas coisas, Nicodemos. É necessário nascer de novo, porque para ele a religião é o que bastava, é o que importava. Ele tinha religião. Ele era mestre, ele era um rabino, um teólogo, ele era professor da Bíblia, o Nicodemos, e não sabia o que era nascer de novo. Eu preciso conhecer a Cristo. Receba Jesus como seu Salvador. Você que está no seu lugar, e você sabe que você ainda não confessou Jesus, sai daí e venha confessá-lo. Você que está aí no seu lugar diz: não, eu confessei, eu sei, mas eu tenho consciência de que eu preciso mudar a minha vida, eu não posso mais continuar desse jeito. Também você pode fazer essa aliança com Deus, se desejar, aqui na frente. Mas caso não venha, faça uma aliança com Deus agora, onde você está. Mas quando a gente vem à frente, a gente mostra publicamente que a gente quer uma vida diferente, que a gente quer viver diferente. Um dia todos os ímpios serão ressuscitados para o julgamento eterno. Eu já falei aqui, vou repetir: o inferno não é o pior lugar. O pior é o lago de fogo, que é chamado de segunda morte. Que aqueles que morreram sem salvação foram para o inferno e serão ressuscitados para serem lançados no lago de fogo, que é um lugar ainda pior do que o inferno. Muito pior do que o inferno é o lago de fogo. Nós precisamos ter certeza da nossa salvação. Nós precisamos ter uma vida com Deus agora. Nós precisamos arrancar da nossa vida aquilo que tem nos roubado, que tem nos afastado de Deus. Nós precisamos nos comprometer com Ele altamente, porque quando o arrebatamento da igreja acontecer, e caso você fique, o desespero será muito grande. Mas se isso acontecer e você ficar, você já sabe como agir. Não negue Jesus por nada. Não aceite o sinal. Sofra o que tiver que sofrer. Morra nas piores condições. Mas jamais negue Jesus, que você ainda terá uma oportunidade de ser salvo. Nunca negue Jesus. Nunca faça aliança com o anticristo. Parece que 7 anos é pouca coisa, mas será tão terrível esses 7 anos que vai parecer uma eternidade. Como um milênio. Parece que o milênio é muita coisa, vai ser tão maravilhoso que vai parecer muito rápido, vai passar rápido. Todos que estão aqui, coloque a mão no coração, permaneça em Jesus. Você que está aqui na frente, Senhor meu Pai, eu oro por essas pessoas agora. Passa do teu sangue sobre cada uma. Queima do alto da cabeça a planta dos pés. Eu não sei o que vinha afastando elas do Senhor e o que o mal tem usado para perturbar mentes e corações. Mas eu derroto essa escravidão agora. Que essas algemas sejam quebradas, essas prisões sejam tiradas. E que cada um nesse momento
seja abençoado, meu Deus, com um novo coração, uma nova mentalidade, que a mentalidade seja renovada. Ó Senhor, isso eu oro pelos que estão aqui, mas oro por toda a igreja, por uma grande transformação. Passa do teu sangue aqui agora. Eu peço a tua bênção. Eu declaro um novo tempo para essas pessoas que estão aqui no altar. Em nome de Jesus Cristo. Faça essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu creio no Senhor. Eu te confesso agora como meu Salvador. Eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados. Me perdoa. Zera a minha vida. Me pega em seus braços. Me ajuda a te agradar. Escreva o meu nome no livro da vida. Porque eu acabei de ler que aqueles que os nomes não forem encontrados no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Eu não aceito isso para a minha vida. Eu rejeito. Eu tomo posse agora. Em nome de Jesus, de um novo tempo. Eu creio que agora eu saio desse altar como um nascido de novo, uma nova criatura, um salvo no Senhor, um salvo em Jesus Cristo. Eu quero declarar que agora eu sou um salvo em Jesus Cristo, em nome de Jesus, e eu vou viver em novidade de vida. Senhor, abençoa. É o que eu te peço, que nenhum retroceda no caminho, mas que todos permaneçam nessa direção, abençoados, fortalecidos, firmes na sua presença, que sejam capazes de vencer todas as coisas, meu Pai, que esse mundo oferece, as tentações, tudo, e permaneçam na sua presença. Eu declaro um novo tempo para cada um. Eu os abençoo. Recebam a presença do Senhor, a bênção do Senhor, o poder de Deus, o poder para viver uma nova vida. Em nome de Jesus, eu abençoo toda a igreja agora. Que essa palavra tenha transformado mentes e corações. Que nenhum saia da mesma maneira, mas que a mente, o entendimento, a visão, meu Deus, dessa pessoa seja outra. E sim, meu Pai, decisões importantes estejam sendo tomadas aqui, ainda na reunião, de tirar aquilo que é necessário para te agradar. Eu vou tirar da minha vida. Que essa pessoa esteja decidindo isso agora. Eu vou tirar da minha casa, eu vou tirar da minha vida. Porque eu não aceito viver dessa maneira. Eu não aceito perder a minha salvação, eu não aceito ficar aqui e não ouvir a trombeta soar. Eu não aceito perder a minha alma no inferno. Eu não aceito trocar uma comunhão com o Senhor por causa de alguma migalha. Eu tomo posse de um novo tempo agora. Em nome de Jesus, eu os abençoo a igreja com um novo tempo, um espírito renovado, força e visão, poder para avançar e viver por aí, andar por aí como luz, como sal, como um grande representante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.